بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أزكى صلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يؤتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos várias práticas no Corão, e dentre as práticas que Ele ordena, nós não encontramos nenhuma delas que foi tão enfatizado, até ordenado a sua prática de forma excessiva ou abundante, como a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que nós chamamos de dhikrullah, recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Nós falamos aqui no passado em que a recitação do Corão era a forma mais alta da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto para além desta forma de recordar Allah recitando o Corão, existem outras formas que as recompensas estão patentes nos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, que as recompensas estão mencionadas nos versículos do Corão. Tanto pretendo hoje partilhar estes versículos, estes hadiths, para que sirvam de incentivo para que possamos introduzir nos nossos wirds, nas nossas práticas diárias. Tanto a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala é a única em que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu fazermos em qualquer circunstância. Não é condição nós termos o wudu para fazermos o dhikr de Allah, para recordarmos Allah subhanahu wa ta'ala, desde que esteja num lugar adequado, não esteja na casa de banho, por exemplo. Portanto, poderá fazer o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Até a mulher, no seu período menstrual, poderá fazer o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Dua também é um dhikr, é uma forma de ibadah. Portanto, ela também poderá fazer, a pessoa poderá fazer, não limita-se ao estado de pureza, não é? Ao mais alto nível, como o wudu, para a pessoa fazer dhikr ou fazer o dua. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. A recordação de Allah subhanahu wa ta'ala é maior, no sentido é melhor, é algo enorme perante Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós recordamos Allah, Allah subhanahu wa ta'ala recorda-se de nós. E Allah chamou-nos a atenção em não esquecermos a nós próprios. Como é que podemos esquecer a nós próprios? Esquecendo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Não sejam como aqueles que se esqueceram de Allah. A consequência foi, eles esqueceram eles próprios. Porque se você esquece de Allah, é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala se esquecer de si. Portanto, você foi o motivo. Você esqueceu a si próprio, se esquecendo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا.
recordai Allah subhanahu wa ta'ala abundantemente. Recordai Allah muito. É o único sítio no Corão em que Allah diz para fazermos uma ação muito. وَاذْكُرُوا kathira. Ou por outra, quando se trata de dhikr, Allah fala de façam o dhikr muito. No outro versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Façam muito dhikr de Allah. E Allah, quando condenou os hipócritas, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Os hipócritas não recordam Allah senão pouco. Portanto, os crentes devem recordar muito Allah. اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Porque os hipócritas recordam-se pouco. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Os hipócritas não recordam Allah senão pouco. E existem várias formas de recordarmos Allah, de fazer dhikr de Allah. Uma das formas que é muito simplificada, cujo efeito é enorme perante Allah subhanahu wa ta'ala, são palavras como Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. São palavras com muito peso, muito queridas por Allah, e é fácil de pronunciar, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que duas palavras que são suaves na língua têm um efeito enorme na balança, conforme aqui já dissemos que as ações no dia do Qiyamah serão pesadas. Portanto, a recordação, essas palavras têm um peso muito grande na balança no dia do juízo final. Habibatani ila Rahman, e são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são essas palavras? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Glorificado seja Allah, e todos os louvores pertencem a Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala é o grande, é o poderoso. É o alcance dessas palavras de Allah, do profeta sallallahu alaihi wasallam, concernente à recordação de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam também diz no hadith que Abu Huraira radiallahu anhu narrou, que está no Sahih Muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La an aqul, me é preferível dizer Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Eu proferir essas palavras é melhor do que eu ter tudo aquilo que o sol cubra, né? Que o sol cobre. Ao nascer do sol, ele cobre muita coisa, os bens mundanos, propriedades e tudo. Se para mim tem mais impacto e relevância, eu proferir essas palavras: خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Portanto, aqui é o impacto dessas palavras, que o efeito é eterno, enquanto que as coisas mundanas perecem. Na mesma, narrado pelo mesmo narrador, Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo que proferir as seguintes palavras: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Essas palavras, aquilo que nós chamamos de quarto kalima. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aquele indivíduo que pronunciar essas palavras por dia 100 vezes, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. O dhikr de Allah tem que ser feito com movimento na língua, não é no íntimo, como muita gente às vezes faz. Pega o Corão, está a ler com os olhos, não é tilawat. Está a ler o Corão com os olhos, não está a fazer tilawat. A não ser uma pessoa que não consiga ter este movimento na língua. Mas quem consegue movimentar, fazer o movimento labial ao recitar o Corão, tem que fazer isso. Se não fizer, você não está a fazer tilawa. Portanto, o dhikr é a mesma coisa. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La yazalu lisanaka ratban min dhikrillah, que a tua língua mantenha-se constantemente úmida com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não é algo que você faz no íntimo. Estou a fazer dhikr, está a pensar. Não, tem que existir este movimento na língua. Por mais que seja baixo, baixíssimo,
mas tem que existir este movimento na língua. Então, proferir essas palavras, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Mi'ata marra, aquele que proferir essas palavras 100 vezes, kanat lahu adla 10 riqab. Ele terá recompensa como se tivesse liberto 10 escravos. Libertar uns escravos é uma ação nobre, enorme, de muita recompensa. Muita. Se nós formos a ver, dentre as virtudes, no tempo do profeta sallam, que pretendia acabar com a escravidão. Então incentivava até, liberta escravo, liberta escravo, liberta escravo. Então aqui há uma recompensa grande. O profeta está a dizer, você proferir essas palavras 100 vezes, tem vários benefícios. Não é um, vários benefícios que nós já iremos mencionar. Primeiro, a recompensa como se estivesse liberto 10 escravos. وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةَ حَسَنَةٍ. Será registrado para ele 100 boas ações. Que cada boa ação poderá ser multiplicada por 10 e poderá ser multiplicada muito mais ainda. Porque Allah diz, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Aquele que trouxer uma boa ação será multiplicada por 10. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةَ سَيِّئَةٍ. E será espiada, essa pessoa será espiada sem pecados. Não é? Sem pecados. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. Ele estará protegido do Shaitan daquele dia, né, até entardecer. Ele estará na proteção de Allah, né? O Shaitan não terá efeito sobre ele. O hadith ainda diz, وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. No dia de Qiyamah, ninguém irá superar este indivíduo em termos de recompensa, senão aquele que fez mais do que 100 vezes La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Portanto, é um dhikr de grande impacto e de muita recompensa. Este dhikr, o quarto kalima, é tão importante que o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda disse, para aquele que não consegue fazer 100 vezes, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith, narrado por Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. Aquele que proferir essas palavras 10 vezes, veja como o din está simplificado e facilitado. 100 vezes você alcança a posição de top, mas 100 é muito, estou com sono, não é? Você ainda fala muito, ainda está dizendo 100 vezes, vamos passar para 10 vezes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, كان كمن عاتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. Ele terá recompensa como se tivesse liberto 4 vidas dentre a geração de Ismael, 4 escravos que eram melhores, podem assim ser considerados, ou em termos de valor pela linhagem, tem um valor elevado. Portanto, libertá-los pela descendência de um profeta, portanto, há uma grande recompensa. São tantos os ahadiths em que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva a esta prática, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith, você fazendo e recitando essas palavras, ou qualquer outra palavra que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, como dhikr, como recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, após terminar o salat obrigatório, Thawban radiallahu anhu diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando terminasse o seu salat, إذا انصرف من صلاته استغفر 3. Ele pedia perdão a Allah subhanahu wa ta'ala 3 vezes e dizia, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Então foi perguntado, como é que ele pedia perdão 3 vezes? Então o narrador diz, ele dizia, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qual é o pecado que ele praticou para fazer astaghfirullah depois de um salat? Fica aqui cristalino que o pedido de perdão
não é só após terminar ou após a prática de um pecado. Mesmo após a prática de uma boa ação, nós somos incentivados a pedir perdão. Não é? Porque pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por alguma prática não adequada naquilo que você fez, apesar de ser uma boa ação, não é? E pede perdão ou humildade para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite aquela ação. E nós veremos, são várias boas práticas que após terminar a boa prática, somos incentivados. E o profeta pedia perdão após terminar uma boa ação. Noutra narração que também vem no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o hadith foi narrado por Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu, أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم. Ele dizia, depois de terminar o salat, ou quando fazia o salam, ele dizia: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam assim fazia após terminar o salat. Portanto, são várias narrações em que somos incentivados a fazer este dhikr. Pelo menos, se você não consegue fazer isso ao terminar o salat, existe uma outra ação que os pecados todos são perdoados. Todos são perdoados. O hadith que menciona este aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sabbaha Allah dubra kulli salatin 33." Aquele que disser subhanallah depois o salat obrigatório 33 vezes. Wa hamidallah 33. E ele disser alhamdulillah 33 vezes. Wa kabbara Allah 33. E ele disser Allahu Akbar 33 vezes. Qala tamam al-mi'ah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Então 33. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 99. Para completar 100, ele disser لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه. Os seus pecados são perdoados. وإن كانت مثل زبد البحر. Por mais que os seus pecados sejam equivalentes à espuma do oceano. Alguém tem tantos pecados assim? Equivalente à espuma do oceano. Qual é a porção de água que existe nos oceanos? Quanta espuma existe por causa das ondas? O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: se os teus pecados forem equivalentes a espuma do oceano. Após terminar o salat, tu proferir essas palavras 33 vezes, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, respectivamente. E uma vez o quarto kalima, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ele terá os seus pecados perdoados, por mais que sejam equivalentes à espuma do oceano. Os ulamás explicam que quando se fala de pecados perdoados, referem-se a pecados menores, porque os maiores requerem o pedido de perdão ou o tauba. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.